meninos e meninas. Então, hoje eu vim explicar para vocês um pouquinho sobre o que é limite de vendas, por que eu tenho esse limite, da onde esse limite sai e como é que eu faço para saber esse limite. Então, isso é uma coisa muito importante que principalmente as novas revendedoras e aquelas que já vendem um tempinho também que não sabem o que é, eu vou estar explicando para vocês. É o seguinte: quando a gente faz o cadastro de vocês, a gente pede o número do CPF. O número do CPF é o que dá o limite de vendas. Então, quando eu consulto pelo número de CPF de vocês, sai o valor máximo que a gente pode vender. Por que máximo? Porque sempre que eu vou fazer o cadastro de vocês, eu explico que o valor mínimo de vendas da Avon é R$90. Ou seja, eu posso, para poder mandar o meu pedido, eu tenho que ter vendido entre os 3 livros, Avon Cosméticos e Perfumaria, Avon Moda e Casa e o livro da revendedora, que é Avon e Você, eu tenho que, entre esses 3 livros, eu preciso ter vendido R$90 para o meu pedido poder ir. E o máximo? Aí é que tá o problema, gurias. E guris, assim, o máximo, como eu falei, ele sai pelo número do CPF. Então, geralmente, o máximo, 90% dos casos, o máximo é R$300. Por que eu digo 90% dos casos? Porque em alguns casos dá um valor um pouquinho a mais, tá? Mas esses casos realmente são bem menores. A maioria realmente é R$300. Isso quer dizer o quê? Que eu posso vender no mínimo R$90 e no máximo 300. Conforme eu for vendendo, esse meu limite máximo aumenta. O mínimo vai continuar R$90 tranquilo, tá? E aí nós temos um problemão. Geralmente tem gente que chega para mim e diz assim: ai, mas agora eu mandei o meu pedido, deu tudo certo no site, deu ok, gerou o número do protocolo e eu não recebi a minha caixa. Por quê? Então, isso é um problemão. Por quê? Porque o teu limite era R$300. Tu foi lá, saísse super bem, vendesse os R$300. E o que acontece depois disso? Eu sempre explico na hora do cadastro, mas como é muita informação, na hora vocês acabam não pegando. E depois com a correria de caixa, a gente também acaba não reforçando. Então acontece assim, a Avon funciona que nem um cartão de crédito. Vamos supor que eu tenho meu Hipercar, tá? E aí, o meu Hipercar tem R$1.000 de limite, vamos supor assim. Aí eu fui lá na loja e comprei uma geladeira, que custava os R$1.000. O que vai acontecer? Mesmo que eu tenha comprado essa geladeira e parcelado ela em 12 prestações, igual os R$1.000 vão ser tirados todos do meu limite. Aí, conforme eu for pagando as prestações, o limite vai entrando no meu cartão. Então, se eu for lá na loja e comprar essa geladeira de R$1.000 hoje, e amanhã eu voltar na loja e quiser comprar o fogão, eu não vou conseguir, porque os R$1.000 foram descontados todo do meu limite. Eu não vou ter limite nenhum. E a Avon é a mesma coisa. Se eu gastei os R$300 de limite, eu vendi bem, meu cliente comprou bem, enquanto eu não pagar esses R$300, eu não vou ter nada. E aí nós temos um problema que é o seguinte, é o boleto bancário. Muita gente se perde nessa parte, porque o nosso próximo pedido sempre vai antes de vencer o nosso boleto. Então, por exemplo, se o nosso pedido vai dia 5, o nosso boleto vence dia 10. Então, as pessoas esperam chegar até o dia 10 para efetuar o pagamento. Só que já mandaram o pedido no dia 5 e não vai dar tempo de entrar, porque a lotérica, pessoal, demora até 3 dias úteis, tá? Para repassar esse valor para a Avon. Então, lá na Avon vai chegar o teu pedido, tu mandou ele gerou o protocolo, só que eles vão olhar lá e vão ver que vocês têm zero de limite. E aí, eles simplesmente não vão fazer a caixa de vocês. E aí, vocês vão ficar esperando aquela caixa e é por isso que ela não vem. Outra coisa que acontece muito é ela vir. Por exemplo, vocês têm algum pouco de limite e mandaram um pedido baixo. Ela veio. Mas aí vocês abrem a caixa assim daquele monte de produto que vocês pediram, não tem nem a metade. Aí a primeira coisa que todo mundo faz é se revoltar. Ai, a Avon não mandou nada, faltou tudo dentro da minha caixa. Não é. Provavelmente vocês vão receber um bilhete deles falando justamente isso.
foi feito um corte nas mercadorias, porque vocês não têm limite suficiente. Então, mesmo as revendedoras que já têm 4, 5 campanhas, têm que cuidar. Porque esse limite ele vai aumentando conforme a gente vende. Então, por exemplo, eu vendi os R$ 300 na minha campanha. Eu paguei antes, paguei tudo direitinho, liberei, mandei o meu próximo pedido. O meu próximo pedido também eu usei todo o limite. Então, cada vez que a gente usa todo o limite e que a gente paga antes, faz tudo certinho, eles percebem que a gente precisa de mais limite. E aí eles vão aumentando esse limite pra gente. Tem gente que me pergunta, por que o meu limite não sobe? Por quê? Porque pode acontecer o seguinte, vocês vendem, numa campanha, vocês venderam R$ 300, precisaram de mais limite, foi aumentado um pouquinho. Na próxima, vocês venderam 90, que era o pedido mínimo. Aí eles não acham necessidade de aumentar esse limite para vocês. Quando a gente tem uma base de vendas em torno de 90, 150, eles não veem necessidade, porque tu tem até 300, então tu não vai usar 500, 600. Eles vão aumentando gradualmente aquelas pessoas que vendem sempre o valor do limite, porque aí eles estão vendo que a gente realmente precisa daquele limite a mais. E é assim que funciona. Eu sei que é meio complicado, é meio complexo da gente entender, mas com o tempo a gente vai pegando. Mas o importante é a gente, sempre que tiver uma dúvida, pergunta para a executiva de vendas, sempre façam perguntas, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa certa, às vezes por vergonha, ou por não ter, ou achar que é uma bobagem, vai lá e faz, e aí depois acaba se prejudicando. Tá? Então sempre perguntem, não é feio perguntar, não é chato perguntar, vocês não me incomodam quando vocês perguntam. Pelo contrário, eu prefiro que vocês perguntem muito do que não perguntem nada, porque aí eu consigo esclarecer. Às vezes é uma falha minha mesmo de não explicar como eu gostaria. E é por isso que eu tenho feito pelo YouTube, porque eu acho mais fácil, que aí eu consigo abranger mais vocês. Porque às vezes o tempo da gente é meio corridinho mesmo, e na hora eu sempre falo, mas daí eu sei que é meio complicado, porque a gente tem um monte de coisa para explicar, e todo mundo tá ansioso para sair vendendo, e aí depois vem a caixa e aquela correria, e a gente acaba realmente não focando nisso, que é uma coisa muito importante. Então agora que vocês sabem o que é o limite, como é que ele funciona, vocês precisam sempre focar nele. Tá? Sempre, qualquer coisa que vocês forem pedir, que vocês forem ver, vocês precisam ver se vocês têm limite. Lá no site da Avon, quando a gente entra, tá? Vai ter uma partezinha que vai mostrar meu limite de vendas, vai mostrar o que vocês consumiram do limite de venda de vocês e o que vocês ainda têm de limite para mandar pedido. Antes, isso não existia. Tá? Hoje é uma ferramenta importante, que eles consideraram importante, e eles colocaram. E isso é muito bom a nosso favor, porque a gente consegue saber. Outra coisa que aparece na hora, e que muita gente ignora justamente por não ter essa informação, é lá, quando a gente está fazendo o pedido e a gente vai encerrar o pedido, aparece o valor. Se o valor não a gente não tem limite, aparece em vermelho, assim, você só tem R$ 100 de limite, você passou 180, tá avisando ali em vermelho que vai haver corte no seu pedido, porque você não tem todo aquele limite para enviar. Tá? Então sempre, isso é uma coisa que vocês vão levar para sempre. Enquanto o limite de vocês não for bem alto, o suficiente que vocês não utilizem todo, aí vocês sempre vão ter que estar de olho nesse limite para não deixar de receber caixa, não vir produto reduzido e uma série de coisas que acontece. Muita gente no segundo pedido, pessoal, acaba que não recebe caixa, já logo no segundo pedido, por causa do limite. Então vamos se atentar um pouquinho nessa parte, prestar bastante atenção e qualquer dúvida a gente correr e perguntar, que é o certo, tá? Então assim, eu espero ter ajudado vocês, ter esclarecido um pouco sobre o que é limite. Se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar ali no Facebook, nos comentários que eu vou respondendo, pode me mandar mensagem no WhatsApp aí que eu vou respondendo também, tá? Então eu espero que tenha ficado mais ou menos claro e é isso.